dando continuidade ao programa, o programa Cristo Reina, Força do Hábito. A gente apresenta um outro programa da igreja pela rádio, dando continuidade ao programa Cristo Reina, voltando a conversar com você, amigo telespectador, sobre os santos e santas que a Igreja Católica nos ensina a rezar como nossos intercessores. Vejam, Jesus chamou 12 homens e os ensinou sobre o seu reino, sobre a mudança de vida, em praticarem o bem, para poderem receber a grande herança preparada por Deus. Jesus tinha que morrer para comprar as nossas vidas do pecado, mas deixou os seus discípulos para continuarem a sua obra. Como Jesus nos diz no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, é isso que nós precisamos entender, amado irmão e irmã, mas é preciso também que nós vejamos que muitos, infelizmente, não acreditam naquilo que Jesus pregou. Preciso que a gente entenda que, infelizmente, nem todas as pessoas são convertidas ao cristianismo. E por esta incredulidade, os apóstolos e seguidores de Jesus Cristo sofreram muitas vezes, foram presos, perseguidos, foram mortos, mas não negaram o amor e a fidelidade a Jesus. E para estes, a igreja vai chamar de mártires todas as pessoas que morreram para defender o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos milagres foram feitos pelas mãos dos seguidores de Jesus, pedindo em nome dele, após a sua morte, como ele havia prometido. Depois, ainda existem muitos milagres e somos todos chamados a ser discípulos de Jesus. Jesus, quando coloca os seus discípulos em missão, ele diz assim: por meio da fé vocês farão as obras que eu faço e farão ainda maiores, que o que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Aí nós podemos entender o que vai dizer em Efésios 3:8. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo. Aqui eu não estou dizendo para nós fazermos adoração a santo. Adorar somente a Deus. Eu estou falando na intercessão. E é preciso que nós tenhamos em mente que a Bíblia, ela é um conjunto coeso de livros que precisa ser entendida como um todo. Se nós quisermos entender a sua mensagem mais profunda, não podemos pegar uma parte isolada e elaborar, a partir desta parte, uma doutrina diferente daquilo que a igreja nos ensina. Esta é a razão de Jesus ter dado autoridade a Pedro e aos apóstolos para conduzirem a sua igreja, para que fosse mantido a sua unidade até que o próprio Cristo voltasse. É por isso também que o Senhor jamais nos disse que bastaria o exame das Escrituras para encontrar o reino de Deus e para alcançar a salvação. Se alguém crer na Bíblia,
não pode aceitar a doutrina da dormição ou da inconsciência, que se diz os mortos, né, estão dormindo, aguardando o dia do juízo. Simplesmente porque há diversos outros versículos muito claros na Sagrada Escritura que dizem o contrário. Podemos ver, por exemplo, Isaías 14, 9 e 10, 1 Pedro 3,19, Mateus 17, 3, Apocalipse 5, 8, 7, 10 e 6, 10. Quando se prende a dizer que as pessoas que morreram estariam numa dormição, estão presos ao livro do Eclesiástico. A questão aqui, amado irmão e irmã, é que os versículos de Eclesiastes não fazem referência a um estado mental de todos os mortos, mas sim ao infortúnio espiritual daqueles que morreram na inimizade com Deus. Aqueles que morreram separados da graça de Deus e que por esta razão entra naquilo que Jesus continua dizendo no Evangelho de Marcos, capítulo 16, todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que o livro do Eclesiastes vai falar na dormição, na inconsciência, é exatamente daqueles que morreram separados de Cristo, morreram na inimizade com Cristo, ou quem sabe até fazendo uma referência ao Antigo Testamento, onde nenhum deles teria tido a sua ascensão ao céu. Veja o que diz o livro dos Provérbios: a sábia escala, o sábio escala o caminho da vida para evitar a descida à morada dos mortos. Prestem bem atenção, Provérbios 15, 24. O sábio escala o caminho da vida para evitar a descida à morada dos mortos. Aqui em Provérbios nós vamos encontrar a justificativa do livro do Eclesiastes quando fala da dormição. A região dos mortos ali denominada é o lugar da desgraça, para onde são encaminhados os inimigos de Deus. E acaso não morreram ou não morrerão também os sábios? Como todos os outros morrem? Claro que os sábios também vão morrer, mas a Bíblia diz que estes não irão para a morada ou para a região dos mortos, mas que estes alcançarão a vida eterna. Assim, amado irmão e irmã, nós vamos entender que o que diz o livro de Eclesiastes, quando afirma que para os mortos não há mais recompensa, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência e nem sabedoria, está se referindo ao infortúnio que existe na região dos mortos, para onde vão aqueles que estão mortos para Deus. Para onde vão aqueles que estão mortos para Deus. Por isso, é preciso que nós acreditemos que quando nós fazemos a nossa intercessão junto aos santos, não estamos pedindo milagre ao santo, mas estamos pedindo a sua intercessão junto àquele que está junto do Pai e pode interceder por nós. E acreditando nesta promessa de Jesus, em que os seus discípulos fariam milagres maiores ainda do que o que ele tinha feito, se pedisse a Deus em seu nome,
é que nós continuamos acreditando que os mártires de Cristo são nossos intercessores no céu. Amados, caminhando para o final do programa, queremos agradecer você pela companhia, desejar a você que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você e toda a sua família. Nosso abraço, nosso carinho, nosso apreço e que Jesus, Maria e José lhes abençoe e proteja hoje e sempre. Amém. Cristo.